Pessoal entrar. Bom dia, bom dia. Ei, Geise, tá ouvindo bem? Tá dando pra escutar, pra ver? Esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Ontem uma pessoa da minha equipe falou assim comigo: Mari, vou te dar uma dica. Falei, opa. Ela falou, olha, você tem que se arrumar antes da live. Você não pode ficar assim, ó, se arrumando, tipo, na hora da live. Eu falei, sério? Tá demais? Ela falou, tá. Eu falei, então tá, então vou prestar atenção nisso, né, gente? Bom dia, acordei cedo, tô numa semana intensa de produção de conteúdo para vocês, de muito trabalho de organização também. Como as coisas são, a gente planeja uma coisa, outra acontece e a gente tem que ter flexibilidade para se adequar, né? Tô fazendo um projeto de organização agora que deveria ter acontecido em setembro. E aí a marcenaria atrasou, a gente remarcou algumas vezes essa organização. E aí, olha como que são as coisas, né? A gente planeja uma coisa, outra acontece e a cliente vai viajar semana que vem e eu preciso terminar de entregar essa organização hoje, porque, quer dizer, desde setembro a gente remarcou, coincidiu agora na primeira semana de janeiro. Tá sendo um trabalho incrível. Eu postei para vocês um closet que ficou pronto bem amplo dela e do marido. E hoje nós estamos no último dia do projeto aí, de uma parte do projeto, né? Porque depois que eles voltarem de viagem, a gente continua. Mas daí essa pessoa da minha equipe falou isso comigo ontem, falou, Mari, você tem que se arrumar antes da live, você não tem que se arrumar na hora, assim, olhando. Falei, então tá bom, né? As críticas construtivas são sempre bem-vindas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Já tomaram aquele cafezão? Não sei se vocês são cafezeiros como eu, mas eu não vivo sem um cafezinho. E aí eu tô tomando um super cafezão de manhã pra gente, ó, começar o dia já no gás com conteúdo pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre a tal visita técnica. A tal visita técnica que tantas pessoas que estão começando na área de organização tem um pouco de medo, eu percebo, sabe, de fazer a visita, tem um pouco de receio, e isso não pode acontecer porque a visita você tem que meter a cara e ir com medo mesmo, porque a visita é a sua porta de entrada realmente para a casa do cliente, né? Por enquanto a gente está do lado de cá. Ontem eu falei com vocês do ciclo de atendimento ao cliente, né? O primeiro você tem um contato, que normalmente é telefônico ou online, a não ser uma exceção que você encontra na rua, alguém te apresenta e aí você tem que, né, tem aquele primeiro contato para vender o seu negócio. Mas em geral, a pessoa entra em contato com você online ou por telefone. E aí passou dessa etapa, né, porque a pessoa abriu a porta da casa dela para te receber. Olha só, pensa comigo, gente, quem vocês levam dentro da casa de vocês? Se a pessoa abriu a porta da casa dela para te receber, isso é muito assim, quase mágico, eu acho, sabe? A pessoa abriu a porta da casa para você. Por quê? Porque ela teve algum tipo de empatia com você, ela confiou em você de alguma forma, ela está buscando a sua ajuda. Eu falo que a organização é muito mais sobre ajudar pessoas mesmo, né? Tem um propósito que eu acho lindo, um propósito de vida que eu acho lindo, que é você ajudar pessoas através da organização, né? A ter mais qualidade de vida, melhorar os relacionamentos em casa, melhorar a produtividade, sabe? É muito grandioso, na minha opinião, tá? Então, a visita técnica é isso, é aquele momento maravilhoso que a pessoa abriu a porta da casa dela para você. E você não pode errar na visita técnica, tá? Você não pode errar, você tem que fazer de tudo para não errar. Errar, gente, é humano, mas você tem que fazer de tudo para não errar. Então, se preparar muito para a visita. Vou voltar um pouquinho, tem muita gente chegando. Antes da gente começar, né, a nossa live de hoje a respeito de visita técnica, eu quero só pedir uma coisa para vocês, mais uma vez. Aqui embaixo tem um aviãozinho, tá vendo? Clica nesse aviãozinho, vai aparecer a lista dos seus amigos, compartilha a live com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo também, né? Que para quem pode ser importante. Então
Então compartilha, dá um curtir, porque isso é bom para mim, né? Facilita com que o Instagram distribua melhor o conteúdo e o conteúdo chegue para mais pessoas. Daí eu quero saber quem compartilhou, coloca aí um hashtag compartilhei para mim, para eu ver que você compartilhou a live, mandou para alguém, mandou para um amigo, gente, uma pessoa que você fala, vai gostar desse tema, né? Sobre organização. Manda lá e coloca compartilhei, hashtag compartilhei. Bom, quero também avisar mais uma vez a respeito do desafio Personal Organizer em ação. Colocar em ação o seu plano de se tornar Personal Organizer, perder o medo, ou se você já é Personal Organizer, eu digo, já tem uma certificação, mas quer aprimorar, quer realmente entender mais, aprender mais, né, e ter mais segurança para construir um caminho de sucesso na área da organização. Não perca, 18 a 22 de janeiro, tá? O desafio. Jane compartilhou isso aí, gente, compartilha a live, curte, ajuda para o conteúdo chegar. Bom, a semana, né, do desafio, que a gente está fazendo aqui uma preparação com conteúdos, com lives e tal, a semana do desafio também vai ser gratuita, também vai ser online, mas vai acontecer no YouTube. Por quê? Porque o Instagram, com 1 hora, ele cai a live. E lá, como vai ser um conteúdo extenso, eu acho que a gente vai passar de 1 hora, sabe? Cada dia. Então, eu decidi fazer por lá. Então, vai ser no canal do YouTube, mas para participar você tem que cadastrar no link da bio para receber o link de acesso à aula, tá? Então, é gratuita, é online, mas ela não é aberta, ela é só para quem se inscrever realmente para participar. E aí a gente vai falar sobre vários temas, como achar o seu propósito com a organização, a questão do nicho, né? Descobrir o seu nicho, ajudar a descobrir o seu nicho. A gente vai fazer uma organização prática para cada um aprender passo a passo a organizar o seu espaço de trabalho em casa. Animação, hein, gente? Vai ser demais. É um conteúdo que não vai ficar no ar, porque às vezes a gente coloca a live e a live fica, depois eu salvo no IGVT. Esse conteúdo não vai ficar no ar muito tempo. Então é para quem realmente participar. Vamos falar sobre plano de negócios também e vamos falar, no último dia a gente vai ter uma aula bônus de produtividade digital, tá? Quando vocês vão aprender aí também algumas técnicas de organização digital, tá? Bom, vamos ao conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre a visita técnica e a gente vai falar sobre todo o passo a passo da visita técnica, sobre tudo que é importante nesse momento que a cliente abriu a porta da casa dela para você. Antes de estar lá na casa da cliente, gente, tem um momento todo de preparação, né? Que você precisa se organizar, se planejar para esse momento, né? Lá na casa do cliente. E a preparação, o planejamento, ele vai desde a forma como você vai se vestir, né? A forma como você vai se portar, a forma como você vai se vestir, planejar assim, né? Como que vai ser, até o deslocamento, né? Eu falei com vocês já a respeito da sincronização do Google Agenda com o Waze, que isso daí facilita muito. Por quê? Porque se tiver algum imprevisto, se tiver algum acidente no percurso, né? Um dia antes você vai lá e se planeja, eu levo 15 minutos, eu levo 45 minutos. Mas no dia você pode ser avisado exatamente a hora que você tem que sair de casa. O Waze te avisa exatamente a hora que você tem que sair de casa para chegar lá no horário. Você faz tipo um percurso planejado, sabe? Então, é muito, muito importante realmente você planejar o seu percurso, tá? Para chegar até... Deixa eu ligar a luz aqui que eu acho que vai ficar melhor. Para chegar até a casa do cliente. Você vai planejar tudo que você tem que levar, né? Que também você vai montar um kit com tudo que você tem que levar. Tô só abrindo aqui caiu a minha internet, apagou a luz, vocês viram aí, né? Minha internet não, meu computador desligou. Bom, mas vamos lá. Então, deixa eu retomar aqui. Você vai fazer antes o planejamento, né? O planejamento da visita. E aí, nesse planejamento, você vai planejar o deslocamento, é um passo, né?
o tempo, tal e tal, fazer essa sincronização até lá. Você já vai ter sua agenda organizada, você já vai estar trabalhando com organização, né? Assim, tá dentro da área, então você já vai ter organizado a sua vida pessoal, a sua agenda pessoal, tá? E aí você vai planejar o que vestir. Quando você for se arrumar, gente, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, você tem o seu estilo pessoal e isso tem que ser respeitado, né? Você tem o seu estilo pessoal e você não vai se vestir de uma forma para uma visita que soa até falso, assim. É muito difícil a gente passar a credibilidade quando a gente tenta ser uma pessoa que a gente não é. Eu acredito dessa forma. Então, você vai se preparar, se vestir, pensar numa forma de vestir que condiz com o seu jeito, mas você precisa ter atenção a algumas coisas. Primeiro, uma coisa que eu acho super gafe é a pessoa se arrumar demais. Sabe? Parecer que tá indo para uma festa, você vai se arrumar demais. Não peca pelo exagero, não, porque fica brega. E a pessoa vai estar dentro de casa e vai te receber possivelmente de uma forma mais confortável, indo trabalhar, né? Assim. Então, não se arrumar demais, não preocupar em se arrumar demais. O demais é sutil, né? Mas assim, tipo, brilhos e um mega salto-agulha e, sabe? Sei lá, você vai andar na casa, você tem que entender a dinâmica do trabalho, né? E aí, você tem que pensar algumas coisas na questão de vestir. Primeiro, zero decote. Segundo, eu não sugiro que você vá de saia curta, sabe? Por mais que você ache que não está sensual, a cliente, muitas vezes, é a mulher que te contrata. E pode ser que ela não fique confortável com a sua vestimenta dentro da casa dela, né? Algumas vezes é o homem que te contrata também, e aí mais ainda, eu acho que você tem que ser discreta, sabe? Então planejar mesmo, não deixa para a última hora, pensa na forma como você vai se vestir, pensa numa forma que você vai ser atemporal, assim, tipo, não é muito modinha, é uma coisa clássica mesmo e básica e que você pareça realmente profissional, sabe? Também não pode ser aquele tranquilo que tá indo pro clube, né, pro shopping, sei lá, pro shopping não sei, mas digo assim, pensar realmente em ser discreta ao vestir, tá bom? Tentar ser elegante com cuidado para não errar a mão também e ficar aquela coisa que parece que se arrumou demais. Uma coisa que eu sempre faço, gente, é ir, assim, pegar minha melhor bolsa, pegar, tipo assim, uma roupa legal realmente, um item que eu gosto, que eu pareço elegante, mas me arrumar para visita técnica. Uma maquiagem leve, e aí me arrumar, eu falei, não me arrumar demais, não vou colocar um salto-agulha, um brilho, uma coisa, por exemplo, tô indo pra um, sei lá, pra um casamento, pra uma festa, pra um coquetel. Não é coquetel, é trabalho, né? Mas eu sempre tento colocar uma maquiagem leve, arrumar meu cabelo, colocar o cabelo solto, sabe? Me arrumar mesmo, por quê? Porque, gente, no dia do trabalho você fica um caco. No dia do trabalho de organização, você usa tênis, uma roupa mais confortável, o avental, cabelo preso, sabe? Então, aquele momento ali da visita técnica, a forma como você também se veste, cria uma imagem para cliente diferente, cria uma imagem para aquela pessoa, né? E eu não quero que o cliente me veja somente um caco no dia da organização. Então, sempre eu faço uma maquiagem leve, tento, falo assim, essa bolsa é mais legal. Eu, particularmente, tenho restrição com a gente querer ser quem a gente não pode e com a questão do falsificado, né? E isso entra um pouco na questão pessoal de vocês, mas assim, tenta ser básica, sabe? Tenta ser básica no vestir, elegante, básica, sem muita coisa assim, você vai chegar lá com uma tipo Chanel mega falsificada, enfim, eu não acho que soa bem, sabe? Sapato confortável, cabelo limpo, tá, gente? Tem muita gente que às vezes assim, faz um rabo, fica aquela coisa toda oleosa, isso me dá uma sensação péssima, né? Porque ainda mais se você trabalha com organização, você tem que, assim, organização e limpeza, organização e higiene é aquela coisa que é grudada. Não tem como, sabe, você trabalhar com uma coisa, pregar uma coisa e não ser extremamente, não, né? Tipo assim, cabelo limpo, unha limpa, tudo bem arrumado. Você vai planejar o deslocamento, que eu falei com vocês, né? Chegar um pouco mais cedo, mas cuidado com chegar mais cedo também, gente, porque chegar muito mais cedo, eu tô falando, pode ser 15 minutos. Chegar mais cedo, na minha opinião, é tão gafe quanto chegar atrasada.
porque você não sabe a vida da pessoa, ela planejou às vezes aqueles 15 minutos ali para terminar de tomar um café, para ficar com o filho e tal, e daí você chega e ela ainda não tá pronta, e aí já cria uma correria para a pessoa que vai te receber, para ela terminar de se arrumar e tal, e já entra naquele clima, sabe? Pensem nisso. Chegou antes? Ótimo, fica lá num lugar que seja mais seguro, aguarda um pouquinho e quando for o horário combinado, você toca o interfone da casa da pessoa, tá? Você vai, na parte de planejamento também, ainda antes da visita, você vai planejar o que levar. Você deve ter um kit mesmo na sua bolsa. Monta aquele kit com tudo que você precisa, eu vou falar aqui algumas coisas e é para ficar fácil, sabe? Para você não correr o risco de esquecer. A questão da trena, eu acho legal você ter, pode ser que você precise lá na conversa, surge uma dúvida e você quer medir alguma coisa, medir a altura de uma gaveta e tal e tal. O álcool gel, a máscara, essa coisa virou já, a gente tá nesse momento aí, você não pode esquecer de jeito nenhum o seu álcool. A máscara, daqui a pouco você acho que até multado sai sem máscara, mas o álcool gel não esqueça. E eu acho legal você levar um propé, mesmo que você não use no dia a dia para trabalhar, porque pode ser que você chegue e a pessoa peça para você tirar o sapato, né? Tem algumas pessoas que não gostam que entre em casa de sapato. Então, duas opções. Você pergunta, você quer que eu coloque um propé? Você acha melhor e tal, você coloca o propé, ou você pode levar também o álcool spray, o álcool 70, né? E aí você esguicha na sola do seu sapato, dá uma passadinha no tapete, para não sair sujando a casa da pessoa, né? Que molha um pouco e aí acaba sujando a casa da pessoa. Mas tomar cuidado com isso, levar tudo que você precisa. Você vai estar com o seu celular para tirar as fotos. As fotos são super necessárias para você elaborar o orçamento depois. Então não pode esquecer das fotos, tá? Aqui, olha, eu tô só vendo se faltou alguma coisa, não? Você chegou à visita. Chegou lá, né, na casa da cliente, a cliente abriu a porta da casa dela para você. Gente, primeira coisa, você vai, é uma questão assim, educação, simpatia, tal, e cumprimentar todos os moradores daquela casa, sabe? Se a pessoa tiver um animal de estimação, cumprimenta também, né? Tem várias pessoas que falam, bom, é da minha família, é igual meu filho, tal e tal. Então, cumprimenta, pede licença para entrar, pede licença para tudo. Tá? Se for tirar foto, pede licença, avisa, sabe, o que é. A questão do propé, falei com vocês, você tem que pensar o seguinte, que você não vai dar trabalho nenhum pro cliente. O cliente tem que, tipo assim, ele não tem que preocupar com você. Você não pode ser, ele tem que te ajudar com isso, ele tem que te dar aquilo, não. Você tem tudo que você precisa, tá? Lembra de colocar o seu telefone no silencioso, de verdade, né? Lembra de colocar o seu telefone no silencioso. Avisa sobre tudo, pede licença sobre tudo, explica a questão das fotos, falar, fulano, olha, eu posso tomar a liberdade de tirar algumas fotos, essas fotos são importantes para a elaboração do orçamento, caso você não feche, a gente depois, eu deleto essas fotos, tá? Pode ficar tranquila. E uma coisa também que as pessoas hoje, elas se preocupam muito com a segurança, né? Com a intimidade delas e tal. Então você tem que explicar que você não vai... mesmo numa situação de post, de um antes e depois se ela fechar o trabalho, você não vai colocar o endereço, você não vai marcar de quem é aquela organização. Ninguém, quando você tem um material, você tem que tomar cuidado com a segurança da pessoa, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, postando a receber uma carta, sei lá, receber um presente, e aí tá lá, destinatário e o endereço da pessoa. Se é uma pessoa íntima, eu mando mensagem e falo, fulano, você tá colocando seu endereço. Não coloca não, sabe? Coloca um ícone em cima do endereço, faz seu post, mas se preocupa com a segurança. E é a mesma coisa, deixa o cliente tranquilo, tá? Em relação a isso. Na visita, você vai ouvir muito mais do que falar. É a sua oportunidade de entender o problema, de chegar à raiz do problema, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é, vão ouvir muito e na hora que for perguntar, fazer pergunta aberta. O que é pergunta aberta? É aquela pergunta que a resposta não pode ser sim ou não. Uma coisa é assim... fulana, você gosta você gosta dessa caixa? A pessoa fala sim, não. Isso não te leva a muito lugar, não. Agora, se você pergunta assim, por
que que você gosta dessa caixa? Ou, fulano, o que que você prefere? Né? Tipo assim, caixa ou cesto ou TNT? Ou, exemplos, mas pensar em fazer perguntas abertas para o cliente, tá? Lá na visita, você também tem que perguntar a respeito do descarte. Você vai avaliar ali e você vai perguntar, vai falar assim, você acredita que tem descarte dentro, né, dentro desses itens? Você acredita que tem descarte? E, se sim, você vai participar do descarte, a gente vai fazer o descarte durante a organização ou você vai fazer antes? Porque o ideal é a gente organizar o que fica, organizar o que vai ficar, né? Pensa comigo, é muito mais produtivo para todo mundo. Você não guarda o que não fica, você não guarda tralha. E outra coisa, se você considera o seu orçamento estimando horas, estimando dias, né? Tipo assim, se você está gastando seu tempo para uma coisa que vai ser tirada depois. Então tem que entender isso com ela. Você vai participar, você vai fazer o descarte antes, você vai participar da organização. Tem clientes que às vezes a gente nem vê direito, nem conhece, fecha e depois a pessoa vai trabalhar e você deixa bilhete, ó, isso aqui eu sugiro descarte, isso aqui é para costureira, isso aqui é avaliação e tal e tal. E tem outras pessoas que já gostam de participar mais do processo. Mesmo as pessoas que participam mais ativamente do processo, em geral elas não ficam também o tempo inteiro ali não, porque quando ela vê assim, o trabalho vai rendendo, sabe? E aí, às vezes, não é necessária a pessoa. Tem alguns momentos que é necessária a pessoa. Mas é interessante você entender como que vai ser. E às vezes a pessoa fala assim, eu posso colocar a minha ajudante para ajudar, a minha funcionária para ajudar durante a organização. Ótimo, porque a pessoa vai ser muito bem-vinda, vai aprender, né? Vamos pensar assim, não é que vai ajudar, vai aprender. Mas isso não pode, você não pode, na hora de fazer um orçamento, se você vai levar equipe, por exemplo, se você vai chamar uma parceira, se você vai chamar um ajudante, você não pode considerar, eu vou levar menos uma pessoa porque ela falou que vai deixar a ajudante dela, porque isso não funciona, tá, gente? Não funciona porque existe técnica de organização profissional, então, a agilidade da coisa, você tem que contar com a funcionária como se fosse, assim, precisa de alguma coisa ali na hora ou para a pessoa aprender, mas não considerar aquilo para o resultado do seu trabalho, tá? Você vai, se for uma visita para a organização de armário de roupa, você vai perguntar sobre a questão dos cabides, sobre a padronização dos cabides, se a pessoa está disposta a investir, e você vai explicar por que, né, essa padronização de cabides. E aí, gente, algumas pessoas contam, né, os cabides. Ali na hora da visita, eu não sugiro contar. Às vezes é um volume muito grande, demora, não, sabe, não acho que é o momento. E eu dou uma dica para vocês, que é você contar pela foto. Então, tira foto que apareça né, onde a gente pendura ali os cabides. E aí, em casa, se a pessoa fechar, porque esse é um segundo momento. Se a pessoa fechar, quando você for planejar os produtos que você vai levar, né? Daí você vai fazer uma estimativa dos cabides e você pode fazer essa estimativa pelas fotos, tá? Lá na visita e pelas fotos depois também, você já pode entender quais seriam os produtos organizadores fundamentais, assim, que você não abriria mão, tá? É importante você ter, às vezes a pessoa fala assim, ela não conhece muito o trabalho de organização, você ter como se fosse um portfólio. Portfólio, gente, pra mim é Instagram, é foto do seu trabalho, é antes e depois e tal e tal. Então, eu acho isso importante, porque às vezes você quer dar um exemplo, você quer falar com a pessoa, olha, isso aqui super funciona, olha, aqui eu colocaria talvez, porque você já dá algumas soluções, né? Você não vai entregar o trabalho todo na visita, mas uma coisa ou outra é legal você sugerir, porque a pessoa até vê o quanto você entende daquele assunto, né? Então, aqui eu penso, talvez, a gente otimizaria esse espaço se a gente colocasse uma meia prateleira, ou um aramado, aí a pessoa, mas como assim? Tipo, não entende, não tem nem ideia por onde passa. Você abre o seu Instagram e mostra, olha, já fiz isso daqui, ou se você não fez, você mostra de alguém, coloca lá o hashtag, mostra, não precisa fazer a propaganda da outra personal, mas você pode mostrar a foto, olha, dá um zoom na foto, é mais ou menos assim e tal, tá? Você também pode, gente, acho isso muito válido, você salvar no seu celular uma pasta, pode ser num aplicativo, por exemplo, eu gosto muito do Evernote. Você pode ser outro também. Salvar ali alguns exemplos de produto organizador que você gosta, que você sugere, modelos de cabide, sabe? Porque às vezes você pode também abrir ali e mostrar. Você tem lá
todas as suas fotos organizadas. Imagina você ter que ficar procurando na internet, sabe? Às vezes demora, né? Você não achar. Então você já tem lá a sua pastinha e também demonstra organização. Olha aqui, o cabide de veludo é assim, o cabide de acrílico é assim, e tem esse modelo, nananã, mostra para a pessoa as fotos. Então, duas coisas que você pode organizar antes. Lá no seu dia de home office, né? Aí, como a gente conversou, as rotinas do personal organizer, quem não viu, tá salvo aí no IGVT. No seu dia de home office, você organiza isso, organiza o seu Instagram, coloca fotos, coloca exemplos, organiza uma pasta com fotos de produtos ou de alguns exemplos de organização, tá? Na visita, você vai tentar entender a complexidade do trabalho. E, gente, não pode ter vergonha de pedir para abrir as gavetas. Você tem que abrir todas as gavetas, porque senão você não tem uma dimensão real do trabalho. Sabe? Se for, às vezes, em vez de tirar foto uma a uma gaveta, tenta abrir aquele local ali, tem 4 gavetas, abre as 4, tira uma foto. Sabe? Se for comprido, abre de um lado e do outro, tira uma foto. Mas para você entender o volume de coisas que tem uma em cima da outra. Mesma coisa com a cabide, você tem que entender também, você falar assim, tá, depois você vai estimar seu trabalho e tal, mas gente, olha, tem 4 peças no mesmo cabide. Tenta entender isso, depois você faz algumas anotações, ou lá, se você for rápida, ou quando você sair. Se você for anotar lá alguma coisa, aí a pessoa tiver te passando muita informação, você fala com ela. Gente, tudo você tem que explicar. Você fala com ela, fala assim, fulano, eu vou tomar a liberdade de anotar algumas coisas que você tá falando, que eu acho importantes, tá? A pessoa, tá, beleza. Tá? Mas daí avisa. Tem que ter também maldade com a questão das malas e das caixas fechadas. Na visita, se tem um tanto de coisa lá em cima do maleiro, você não vai abrir tudo, né? Não tem nem logística para isso, assim, às vezes, nem tempo. Mas você tem que perguntar, o que tem dentro dessa caixa? O que tem dentro dessa mala? Ah, essa mala tá vazia, ok. Ah, dentro dessa caixa tem várias lembranças e tal, não sei o que. Ah, principalmente se for papel, você tem que perguntar para a pessoa entender isso. Olha só, existem 2 tipos de organização quando a gente fala de papéis. Uma é uma organização do espaço, que é você fazer uma separação básica. Ah, isso é lembrança, isso é aquilo, tal, tal. Né? A gente não tá falando aqui de escritório, porque escritório é mais complexo, mas também se for escritório, isso aqui é um tipo de documento, isso aqui diz respeito a tal, isso aqui, e aí você faz uma organização física, você vai sugerir o produto organizador e fazer uma separação mais superficial. E existe um outro tipo de organização minuciosa de papéis que você tem que ler tudo, né, ler todos os papéis, assim, entender. Então, dá uma olhada com a pessoa, tá, fulana, você quer uma organização mais minuciosa, você não quer, você quer que a gente avalie o que pode ser jogado fora, né, porque aí é um outro tipo de organização, e se tiver organização nesse ponto minucioso dos papéis, você tem que combinar com o cliente, porque é um momento separado, tá? Você pode até colocar valores separados na sua proposta depois. Você tem que perguntar também, deixa eu tomar uma aguinha. Se tiver dúvida, vai perguntando, pode perguntar que no final eu vou responder, tá? Bom, tá, aí a pessoa chegou, te mostrou lá, né, o cômodo que ela gostaria que fosse organizado, tal e tal. Gente, existem 2 coisas, uma coisa é o cômodo, outra coisa é a categoria de itens que você vai organizar. Então, a pessoa te mostrou ali, vou falar o armário de roupas. O armário de roupas dela. Tá, terminou, você tirou foto, nanana. Não esqueça de perguntar se existe algum outro cômodo da casa onde ela também tem esse tipo de item. Porque isso surge na hora do trabalho e você precisa considerar. Aí a pessoa fala, nossa, num quartinho, num quartinho de dependências, tem um armário com vários casacos, umas coisas que eu uso pouco, você chega lá, tem mais um dia de trabalho. Tem que considerar isso. E até mesmo porque o ideal é na hora que você for fazer a segmentação, trabalhar, colocar a mão na massa, você, quanto menos espalhado, melhor. Quanto mais você conseguir colocar as coisas, né, num ambiente, melhor, tá? Então, não esquece de perguntar isso. Uma coisa legal também é, por exemplo, se a pessoa tiver animal de estimação, eu gosto sempre de falar o seguinte, fulano, tem problema para vocês a gente se planejar, caso a gente feche a organização, que o seu animal de estimação, ele não deve estar no cômodo
que eu for organizar. Isso é tranquilo para você? Por quê? A pessoa me pergunta por quê? Porque, basicamente, gente, porque ele pode machucar, de verdade. Além de atrapalhar a logística do trabalho, porque sim atrapalha, mas ele pode machucar, porque imagina, você tá aqui trabalhando tal, você vai andando, pisa imagina, ou cai alguma coisa. Então, principalmente porque o animal pode machucar, tá? Então, planejar tudo isso. Você vai perguntar, tô passando aqui tipo um roteiro, tá, gente? Você vai perguntar se tem a necessidade de treinar alguém. Quem vai manutenciar aquela organização? Então tá, você quer que inclua no orçamento para a gente dar um treinamento para você, para o seu funcionário, tal. Treinamento é diferente de instrução, porque no final de toda a organização a gente dá instruções para manutenção. Isso é rápido, você ensina a dobrar, você explica a lógica da organização toda, mas existe um outro trabalho que é um treinamento mesmo para aquela pessoa, e quando tem necessidade de treinamento, é quando também você percebe que a coisa não está acontecendo na casa, tipo, o funcionário, a pessoa fala com você que o funcionário não faz certo tipo de função que ele deveria fazer e tal, e aí aquilo ali pode ser que vire a organização, o funcionário entenda como um problema. Tem que ter muito jeitinho para lidar com isso, tá? A pessoa pode perguntar o preço na visita. No primeiro contato telefônico, eu falei com vocês que você passar, quando você sente a necessidade, a pessoa pergunta muito, você passar uma estimativa do seu valor de dia, né, do seu valor diário, tal e tal, às vezes elimina etapas. Por quê? Porque se a pessoa não tiver o perfil do seu cliente, ela já pode desistir ali. E ela desistir ali, por um lado, é positivo, né? Porque você deixa de... às vezes tem pessoas que não conseguem falar não, sabe? Então eu acho que a gente tem que tentar encurtar esse caminho, porque a pessoa que não fala não, que não é objetiva, às vezes você fica ali 6 meses nutrindo, conversando, e a pessoa nunca vai te contratar, tá? Então, isso daí, no contato telefônico. Na visita, pode ser que a pessoa fale, e aí, qual que é o preço? Porque você já tá aqui, você já viu e tal, você sabe. Não passe o preço final na visita. Não passe o preço final na visita. Por quê? Porque de verdade você precisa de um tempo para chegar em casa, avaliar as fotos e estimar quanto tempo que você levaria ali para fazer aquele trabalho, tá? Então você vai falar com o cliente, vai falar, olha, eu prefiro te sentar, avaliar as fotos que eu tirei e te passar um valor mais assertivo, pode ser? E aí você vai combinar a data com que você vai passar, então até amanhã ou até depois de amanhã, se você não tiver muito apertado, tem que combinar o prazo e assumir a sua responsabilidade e mandar no prazo que você combinou, tá? E aí, o seguinte, tem uma outra coisa, se você, na visita, também você entender que a complexidade do trabalho te impede de colocar, de fechar um valor, porque às vezes o trabalho é tão complexo que você não consegue fechar uma estimativa de dias. Nesse caso, você pode combinar com a pessoa um pacote de dias. E a pessoa, a maioria das vezes concorda, porque ela entende ali a complexidade da coisa, e você pode falar, olha, eu acho que no seu caso, talvez seja mais interessante a gente fechar um pacote de dias, tá? E aí, depois você vai mandar, você vai sugerir um pacote inicial e você vai falar que vocês vão avaliar juntos, durante o trabalho, a necessidade de mais dias, menos dias e tal. Deixa também claro que às vezes pode ser menos dias, em alguns casos acontece, né? Quando acontece de ser menos tempo, poucas horas, hoje eu não considero assim, eu fecho um valor de projeto, né? Mas sobrou meio dia, gente, a pessoa já está considerando aquele valor, ela já considerou, você já reservou seu tempo, o que você pode fazer? Organizar outra coisa. Eu já fiz muito isso, acaba de manhã, então ainda tem de tarde, por exemplo, acabou andando mais rápido do que eu estimei e tal, e aí falo, bom, então esse pedaço aqui dá para fazer, tipo uma rouparia pequena, sabe? Uma coisa que você vai conseguir entregar naquele dia. Você pode verificar também na visita a questão se você considera importante
a inclusão ou remanejar, isso é muito comum, gente, algumas prateleiras. Se você considerar e conversar com o cliente, sugerir, pode ser que o cliente fale assim, nossa, eu não tenho ninguém. Você fala, não, mas eu tenho um marceneiro parceiro, eu posso dar uma olhada com ele. Ou a pessoa, não, eu tenho um marceneiro, não, eu já chamo, tal, já posso. Porque aí, se a pessoa fechar depois, é legal que essas prateleiras elas já estejam prontas quando você for começar o projeto. Gente, produto organizador, alteração de prateleira, o máximo que tiver pronto, que você tiver em mãos quando você for começar o projeto de organização, melhor, tá? Porque aí agiliza as coisas. Bom, no final da visita, né? Ao final da visita, você tá lá e tal, você vai explicar rapidamente o processo do trabalho. Eu estou falando muito aqui com vocês para explicar, mas lá na hora vocês vão ouvir muito mais do que falar. E no final, depois que você já destrinchou, já ouviu, já observou e tal, você vai falar um pouco mais. No final, você vai falar, olha, então, vou te explicar um pouco do processo do trabalho. Como funciona, é assim, assado, vai explicar tudo para essa pessoa, vai entender se o cliente quer participar ou não. E eu acho importante você também explicar sobre os dois investimentos financeiros que a pessoa vai ter, porque ela não vai investir apenas em você. Isso é legal? Legal? Não, isso é fundamental, isso é imprescindível. Você tem que falar sobre isso. Para você, que ela vai investir em você e vai investir nos produtos organizadores, tá? E aí você vai falar para ela, olha, com relação aos produtos, aí eu vou falar o meu caso, como eu explico, porque tem personal organizer que vende produto, tal e tal, cada caso é um caso. No meu caso, eu não vendo produto, eu vendo a minha consultoria de organização, o meu trabalho de organização, não tenho interesse em vender produto. Então, eu presto uma assessoria de compras para a pessoa. Então, eu levo em consignação, tal. Então, eu explico para ela, falo, olha, em relação aos produtos, você pode fazer da forma como for mais fácil para você no final, porque eu vou trazer de alguns fornecedores, você pode, inclusive, pagar direto para essas lojas. Ou tem pessoas que preferem, Mari, posso te pagar? E você paga, ok. Aí tem que tomar cuidado com a questão do cupom sair com os dados da pessoa, por conta de imposto de renda e tudo, tá? Mas isso é um passo além. Mas explicar sobre isso, e aí você vai entender com a pessoa qual é a expectativa dela de investimento com o produto. Porque, gente, de verdade, muitas e muitas e muitas vezes o cliente gasta mais com o produto do que com você. O valor dos produtos, ele é significativo, tá? E aí tem que evitar ao máximo aquele desconforto do final do trabalho de, ai, amor, ficou lindo, mas tipo, fica pé da vida com o preço dos produtos. Então, entende isso com a pessoa, tá? Tipo assim, olha, então tá, não quero investir muito em produto. Fala, tá, fulano, mas olha só, eu acho que aqui nesse local talvez faça mais diferença, né? A gente fazer uma padronização, tem, por exemplo, uma despensa sem cesto ou sem o pote de mantimento, é difícil você organizar. Dá para organizar? Dá, mas não vai manter. Você tem que ser sincero com o cliente, tá? Então, entender lá na visita o máximo que você conseguir. E aí, você vai explicar também para a pessoa as responsabilidades de cada um dentro daquele projeto. Você vai falar, olha, quando você for organizar, né, caso a gente feche, tal, se for um armário de roupas, é importantíssimo que a maioria das roupas esteja limpa, passada, tá? Para que você possa organizar, porque se chega ali durante o trabalho, você muda todo o seu planejamento, você foi lá, fez a visita, orçou e tal, e acaba gastando mais tempo por causa desse falta de clareza no combinado, né? E outra coisa muito comum é também você explicar a respeito da limpeza. Vai organizar, por exemplo, louçaria, cozinha e tal. Olha, é importante que a sua funcionária ou alguém, ou se você não tiver ninguém, quiser que eu entre, que eu contrate alguém, né, um funcionário, uma pessoa para vir fazer a limpeza, é importante porque você vai organizar a louça suja e não dá para lavar durante a organização. Fica meio caótico a coisa. Uma coisinha ou outra dá, mas assim, imagina lavar a louça inteira, né? Cristaleira, né? Você vai organizar, olha, é importante que as coisas estejam secas, que estejam limpas e secas e tal e tal. O personal organizer não presta esse serviço de limpeza, tá? Então, combinar isso com a pessoa. Você vai despedir da pessoa ali com objetividade, com simpatia. Gente, simpatia é mais que educação. É você, né? Aí eu falei ontem também na live, a questão da empatia.
empatia com o cliente, com o jeito do cliente, com a forma como ele vai te receber, entender se ele tem tempo ou não tem, se você tá falando demais e a pessoa tá com pressa, a pessoa já fica com preguiça. Sabe, você então entrar nesse ritmo, despedir com essa simpatia, tendo empatia com o momento da pessoa, com objetividade. E eu, Mariana, sempre agradeço no final, independente de fechar ou não, agradeço por a pessoa ter aberto as portas da casa dela para mim. Eu falo assim, com sinceridade, eu falo, obrigada por ter me recebido na sua casa e tal. E não. Porque, gente, igual eu falei no começo da live, eu acho um momento muito mágico, assim, um momento muito maravilhoso a pessoa abrir as portas da casa dela para você. Não é todo mundo que eu quero trazer dentro da minha casa, né? Então, se ela abriu ali, pode ser que a pessoa desista de te contratar na visita, porque não teve empatia, não teve conexão, não sentiu segurança, pode ser que sim, mas para ela abrir as portas da casa para você, ela de alguma forma ela gostou de você, ela confiou em você de alguma forma. Então isso é muito maravilhoso, né? Então a gente tem que fazer de tudo para não perder esse momento e não perder a oportunidade desse momento. E no início você pode ter meio que estudar mesmo um roteirinho, sabe? Se você sentir necessidade, acha muita coisa e é chato depois ter que ficar entrando em contato para perguntar coisa básica, sabe? Antes de fazer o orçamento. Mas se você sentir necessidade, leva uma pranchetinha e tipo assim, a gente até passa um checklist mesmo no material do curso, né? No caso do meu curso, no final eu dou alguns modelos, porque aí você pode ir ticando assim, sabe? O que tem, o que não tem, não. No início você pode fazer isso. Mas você vai usar isso, sinceramente, muito pouco. A maioria das vezes você vai, é uma conversa, vai pelo feeling e tal, vai conversando até você conseguir o máximo de informações, tá? Olha só, uma coisa legal de vocês fazerem, vocês que estão no começo, é você, depois que você terminar, fez a visita e tal, não sei o que, aí estou entrando numa outra dica, mas fechou a organização, fez a organização e comparando o tempo que você estimou para aquele local, sabe? Você pode fazer isso até por gaveta. Eu estimo que eu vou levar 2 horas, eu estimo que eu vou... Só para você ir conhecendo a sua capacidade produtiva, o seu tempo de trabalho, isso é legal também, tá? Depois você ir acompanhando. Uma coisa importante também sobre a visita técnica é o seguinte: você vai na casa de alguém que você não conhece, né? Isso já aconteceu comigo, com amigas que fizeram isso comigo, colegas que fizeram isso comigo. Se você não estiver seguro, avise para alguém, combine com alguém, fala, olha, eu estou indo no endereço tal, no horário tal, e dentro de 5 minutos você pode me ligar? Ou tipo assim, eu posso te ligar? Às vezes acontece, né? Então, ficar atenta também a isso, tá? A questão todo mundo que lida com isso, né? Às vezes um corretor que vai no imóvel vazio, ou você fazer esse tipo de combinado com alguém que você confie, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta pra gente finalizar a nossa live. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora. Não esquece de entrar lá no link na bio para cadastrar para nossa semana de organização, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou salvar, vou deixar salvo. E aí você pode compartilhar também com alguém que você acha que vai gostar, tá? Espero que você tenha gostado. Desejo uma ótima sexta-feira para vocês todos. Daqui a pouco tem projeto, mostro para vocês lá na casa do cliente, tá? Beijinho.